Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Amados irmãos e irmãs, após celebrarmos o solene tempo da Páscoa, a Igreja, em sua pedagogia, nos convida a uma liturgia de louvação e de agradecimento, celebrando a Santíssima Trindade. O amor de Deus derramado em nossos corações, revelado e desvelado, para que a humanidade conhecesse de fato o grande projeto do nosso Deus, que é salvar-nos, fazer-nos, sobretudo, nos entendermos imagem, semelhança e pessoas que com a sua inteligência conseguem se relacionar com Deus. Por isso, ao celebrar a Trindade, estamos celebrando o mistério central de nossa fé, porque da Trindade é que emana todos os demais mistérios da nossa fé. Vejam então que é oportuno a gente, por meio da liturgia da palavra, irmos compreendendo qual o sentido e o significado que esta celebração tem para nós. Primeiro, precisamos olhar para o Evangelho. No Evangelho, o próprio Jesus vai dizer aos discípulos, no dia em que os envia em missão, diz a eles: anunciem à humanidade o Evangelho e a partir daí batize em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Primeiro, a gente precisa compreender que Jesus não diz nos nomes, ele fala em nome, por ser um único Deus. No entanto, sendo Pai, Filho e Espírito Santo, em três pessoas diferentes. Por que são três pessoas diferentes? Porque de fato, como nos diz a segunda leitura, nós somos filhos adotivos do Pai, irmãos em Jesus Cristo. Aí a gente entende a nossa condição filial de termos um abá, um papaizinho. Se tem um pai, tem um filho. Só que o pai e o filho não são a mesma pessoa. Como também o Espírito não é o pai e o Espírito não é o filho. Vejam que daí a gente entende que é um único Deus em três formas de agir, em três pessoas diferentes. Percebendo isso, nós vamos para as leituras do Antigo Testamento,
que vão nos ajudar a entender, primeiro, que desde a origem do mundo, Pai, Filho e Espírito Santo estão juntos na criação. E daí a gente entende que Deus cria salvando e salva criando. E aí, quando a gente olha a primeira leitura, nós vemos um discurso feito por Moisés, exatamente alertando o povo de Deus diante do fato de Deus ser único, absoluto, não havendo outro Deus além dele. Moisés, então, recorda ao povo que desde a criação do mundo, Deus é um só. Tanto no céu quanto aqui na terra, Ele é o único e verdadeiro Deus. Portanto, não se pode adorar outros deuses, não se pode acreditar em outros deuses, porque de fato Ele é o único. E se recordando de todo o bem que Ele fez ao povo de Deus, Ele os tirou da escravidão, Ele os conduz e, acima de tudo, Moisés, no último discurso antes da sua morte, ele alerta: não se esqueçam, Ele é o único e deve ser adorado tanto no céu quanto na terra como o único e verdadeiro Deus. Ou seja, somos monoteístas. Não temos três deuses, mas um único Deus em três pessoas distintas. Aí a gente vai para o Salmo. O Salmo 32 é um salmo que narra-nos uma catequese sobre a Trindade. Além do próprio Jesus dizer do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no Antigo Testamento a gente vê várias prefigurações da Trindade. Na criação do mundo, se a gente se recordar, no livro do Gênesis, fala-se que, na verdade, para criar o mundo, o Pai precisava dizer de uma palavra, e a palavra era: faça-se. E assim foi criado o mundo, somado à palavra. Também precisamos recordar que o início da narrativa traz presente que o Espírito pairava sobre as águas. No Salmo 32, que ouvimos, nós vemos que mais uma vez o salmista recorda: a palavra do Senhor criou os céus e o sopro divino as estrelas. Aqui a gente precisa parar para perceber tudo aquilo que a Sagrada Escritura nos ajuda a entender. Palavra em hebraico, dabar, em grego, exatamente o logos. A gente escuta exatamente essa expressão em João, no seu prólogo, quando ele diz: a palavra estava em Deus, a palavra era Deus, e o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Quando a gente olha para a expressão palavra, a gente entende que é o Filho. É o próprio Filho que desde sempre colabora com o Pai e é palavra encarnada. E ao mesmo tempo, como ouvíamos no domingo passado, o Espírito é ruá e é também o pneuma em grego, que quer dizer sopro, vento, hálito de Deus. E mais uma vez a gente percebe que o Espírito é aquele que movimenta, é aquele que gera vida, é aquele que nos acompanha. Então, quando Jesus diz, no fim do Evangelho, que não estaremos só, mas contaremos com a graça de Deus até o fim do mundo, Ele está falando da presença da Trindade a nos acompanhar. Por isso, inclusive, a gente inicia e termina a missa invocando a Trindade. Por isso a Trindade tem para nós uma força e um sentido muito profundo. É o Deus que deseja ser conhecido e amado pela humanidade. Aí, para terminar, eu gostaria que a gente percebesse
E quando a gente revisita as Sagradas Escrituras, nós vemos um movimento muito bonito de Deus. Deus, na verdade, ao nos criar inteligentes, Ele faz um movimento de descida. O que é isso? O Pai, em todo o Antigo Testamento, desce ao encontro da humanidade. É Ele que fala na sarça ardente, é Ele que fala com Moisés, é Ele que fala com os profetas, é Ele que sopra e acalma Elias. Vejam, o Pai desce para fazer a humanidade subir. Na sarça ardente, Ele diz inclusive ao próprio Moisés: vá e liberta o meu povo. E diz ao faraó que eu sou aquele que sou. Ou seja, o princípio de tudo. Vejam, o Pai desce para elevar a humanidade. O mesmo movimento acontece com o Filho. A palavra estava em Deus e desce, arma a sua tenda no meio de nós. Essa palavra é o próprio Cristo, o Verbo de Deus encarnado. Jesus vem na forma humana para ensinar à humanidade como ser de Deus, como seguir os passos dele. O próprio Cristo cristifica o humano para que a gente perceba que somos capazes de Deus e que esse encontro pessoal com Ele é oportuno e faz uma diferença gigantesca na vida de cada um de nós. Esse mesmo Filho que desce ao nosso encontro volta ao Pai, senta à sua direita e desse amor profundo o Espírito Santo desce sobre a humanidade. Mais uma vez, nós vemos o movimento de descida, agora do amor, do santificador, daquele que dá sentido e verdade a tudo que Cristo fez. Então vejam, o movimento de Deus é um só, desce ao nosso encontro porque deseja nos encontrar, deseja nos salvar, deseja que cada um de nós faça com Ele uma profunda experiência de amor. E à medida que a gente experimenta a Trindade, sem dúvida nenhuma, nós vamos vivendo o nosso batismo, vamos nos tornando discípulos e vamos vivendo motivados pelo Pai que ama, pelo Filho que salva, pelo Espírito que santifica. Que Deus nos abençoe e que cada um de nós sempre, com a Trindade, faça uma profunda experiência do Deus que revela e desvela o seu mistério de amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.